E tá começando aqui mais um Thay Braga Showcast. Que bom poder começar o ano de 2026 recebendo essa maravilhosa Luísa Dutra. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Estou muito feliz de estar começando esse ano definitivamente depois do carnaval aqui com Aham. você. E carnavalzinho que não terminava nunca, gente, mas Não é? terminou e agora estamos juntas aqui. Muito obrigada por aceitar, né, meu convite, minha querida. E vamos bater papo, né, Vamos, contar as vamos histórias. nessa. Luísa Dutra, né, que é cantora, compositora. Tem quantos anos, Luísa? Tenho 26. 26. Ah, menina só jovem, gente, é uma jovem. Vamos lá, para começar, né, acabou que a gente já teve um tempinho para bater um papo aqui antes. Você tem influência musical na família. Tenho. Meu pai é violonista, toca violão em 7 cordas, tocou em vários grupos, ainda toca, né? Em grupos de chorinho, assim, tudo de música brasileira, mas principalmente chorinho, samba, bossa nova. Então, eu cresci com essas influências ao meu redor e com certeza me moldou, assim, musicalmente, né? Uhum. E você é de Vitória? Você é da Grande Vitória? Como é que é? Eu sou de Vitória, nasci em Uhum. Vitória e moro até hoje. Sou apaixonada por essa cidade. Acho que é a melhor cidade para se morar. É justíssimo, porque aqui a nossa capital é maravilhosa mesmo. Vamos ver aqui. E vamos lá. Você falou da. Você cresceu, né, nesse redor. Qual que é a memória mais antiga, assim, que te vem à cabeça dessa vida musical que você foi criada? Cara, eu lembro muito, assim, de ir em apresentações do meu pai quando eu era criança. E aquela coisa, assim, de festa, quando você vai em festa de família, ou coisa assim, Uhum. de criança, e aí você dorme num sofazinho ou numa cadeira. E aí eu dormia com a música acontecendo no meu ouvido, entendeu? Então eu tenho muitas essas lembranças, assim, de infância, de estar nesses ambientes, dentro do que era acessível e ok para uma criança viver, obviamente, mas de ter essa música sempre em torno, assim. E meu pai tem muitos amigos músicos, logicamente, e eles são meus tios, assim, né? Amigos que viraram da família. Então, além disso, também tive uma experiência musical muito forte dentro da escola, que foi quando eu tive meu contato musical diretamente, assim, né? Uhum. Participando de coral, fiz aula de teclado, de flauta, aquela flauta doce, né, de criança, tal. Então, também tenho essa lembrança, assim, minhas primeiras lembranças com a música é dessas, desses shows do meu pai e também na escola. Período escolar, né? Isso. E nesse período escolar você fazia porque tinha que participar das coisas escolares ou você já demonstrava gosto pela música? Então, foi uma influência dos meus pais, assim, né, de que eles achavam que era importante que eu tivesse essa noção musical, desenvolvesse essa noção musical desde da infância, né. Mas eu topei, assim, falei: "Ah, não, tá bom, beleza, então eu vou fazer", e não fiz pirraça pra não fazer, Uhum. porque muitas amiguinhas minhas da escola faziam, queriam fazer também. Aí eu falei: "Ah, então se elas vão estar lá, então eu também quero estar". Entendi. E aí acabou que no coral, principalmente, né, a regente lá do coral, percebeu que eu tinha uma musicalidade, que eu era afinada, que tinha essa noção já musical e foi me colocando num certo destaque ali, né, me dando solo e tudo mais. E aí eu fui percebendo que eu tinha um jeitinho para aquilo ali. E qual foi o momento que você falou assim: "É isso, é com isso que eu quero mexer"? Demorou. Demorou? Porque eu gostava muito de fazer, só que, assim, meu pai, ele é músico, mas ele também é engenheiro. Então, a Hum. profissão principal dele, a atuação principal dele é na engenharia, mas ele também tem, o trabalho dele como músico, né. Então ele meio que ele equilibra as 2 coisas e a música fica ali num espaço de trabalho, mas também num espaço de algo que ele trabalha porque ele gosta, e não uma Uhum. obrigação necessariamente. Então, na minha cabeça, eu ia seguir o mesmo caminho. Eu ia ali Uhum. ter uma primeira profissão e a música como aquela coisa que eu trabalho, porque eu gosto de fazer aquilo. Eh, então,
nesse momento da infância, nunca veio na minha cabeça assim, nossa, eu quero ser uma artista muito famosa. Isso não passava pela minha cabeça, eu queria ser astronauta. Sim. Entendeu? Bem pautado na realidade. Quando mais incrível, coincidência, assim. Quando eu era criança, eu também queria ser astronauta. O que será que acontece, né? O que será? Mas eu fui começar a realmente querer estudar mais profundamente o canto quando eu tinha ali uns 14, 15 anos, que aí eu comecei a fazer aula de canto individual, né? E ainda não tinha necessariamente uma vontade de ser artista, de ser cantora profissionalmente, assim, porque eu era muito tímida, então eu ficava pensando, gente, como é que eu vou fazer para me apresentar num palco? Eu me apresentava nos recitais ali das escolas de música que eu fiz aula e eu quase morria, assim, de vergonha. Tinha crises e mais crises, porque realmente não era uma coisa fácil para mim me expor ali daquele jeito. Apresentar trabalho era horrível. Qualquer coisa que envolvesse estar diante de um público, pequeno, grande, qualquer um, não era uma coisa muito prazerosa. Mas eu gostava muito de cantar. Então eu ia fazendo, ia participando dos recitais, porque eu também me sentia muito desafiada, assim, Ia numa né? brincadeira também, assim, né? Eu não levava muito Um na hobby. brincadeira, não. As É. apresentações eu ficava, tipo, eu sempre fui muito perfeccionista. Então, qualquer coisa que eu errasse, eu ficava, tipo, meu Deus, não acredito que eu errei. Eu sou horrível, tipo, uma autocobrança muito grande. Até hoje, né? A gente vai melhorando um pouquinho, mas continua aqui. Vai melhorar, vai melhorar. É. Mas, então, eu só fui entender que era realmente isso que eu queria fazer, que era aquilo que ia me trazer prazer, assim, né? Apesar de ser muito difícil, era uma coisa que eu queria muito fazer e seguir como um sonho, quando eu tava já uma jovem adulta ali. Porque eu entrei na faculdade de História, nem sabia se era na intenção de dar aula ou não, mas eu gostava muito de estudar História e eu gostava muito da área da pesquisa, né? De pesquisar e Sim. tudo mais. E aí, enquanto eu estava na faculdade, as coisas foram acontecendo. Eu comecei a trabalhar com meu pai, né? Tipo, ele me chamava. No começo, ele me chamava para dar umas canjas. Aí as canjas foram ficando mais sérias. Aí eu comecei a receber um cachê. Opa! Aí, opa! A gente Dinheiro começa a ficar entrou! feliz, Aí eu né? comecei a ficar feliz. Aí eu falei, esse negócio então aqui pode me dar um dinheiro. Aí eu fui entendendo a seriedade de trabalhar com a música, né? Na prática, comecei a fazer casamento, aí as coisas foram acontecendo. Aí um me chamava daqui, outro me chamava dali, e fui construindo uma agendinha. Aí chegou na participação dos programas, e aí eu fui entendendo que, nossa, é legal isso. E eu fui também, tipo, perdendo esse medo do público, né? E aprendendo a, nesses momentos, me conectar comigo e com quem estava me assistindo. É isso. Então vamos chegar nessa parte aí. Você começou a ir pro palco, começou a ter cachê, começou a ter agenda. Qual foi a grande virada aí? Qual que foi a primeira grande apresentação que você falou assim, é isso mesmo, ficou sério o negócio. Tem um marco, assim, um lugar específico, um tempo de show específico que você teve que fazer? Eu não sei se teve uma data específica. Eu acho que eu comecei a trabalhar com música antes de entender que eu estava trabalhando com música. Uhum. Eu fui entender. Tanto que quando me perguntavam assim, quando é que você começou quando começou a sua carreira? Eu não sabia dizer. Uhum. Porque eu não sei precisar, assim. Quando que eu comecei a levar aquilo com uma mentalidade profissional mesmo. Mas eu acho que. Porque as coisas foram acontecendo de fato, Você assim. lembra do seu primeiro cachê? Eu lembro. Foi num restaurante em Vila Velha que eu fiz uma participação com meu pai. E aí, cantei ali, que eu cantava geralmente na canja umas 2 músicas. Aí eu cantei mais. Uhum. Aí ele falou: seu trabalho foi tão bom que eu vou. A gente combinou aqui, combinei entre os músicos, e aí a gente vai te dar um dinheirinho do que a gente ganhou. Aí eu falei: olha. Aí já temos uma ideia aí para te ajudar a dar um norte para sua carreira. Aí eu fiquei muito feliz. E aí, depois ele começou a fazer isso de uma forma formal, assim, né? Me colocando na divulgação e tudo mais. E já deixando estipulado esse valor que era meu como participação. E quando começou Luísa Dutra sozinha? Que a Luísa Dutra era convidada e não ela sendo convidada a cantar com Sim. um grupo. Acho que começou, se eu não me engano, na Oca, no Oca, restaurante maravilhoso. lá no centro.
E aí eu fiz uma participação junto com um grupo de jazz, dos meninos que estavam começando a tocar e tal, e queriam fazer um vídeo para um concurso, que eu esqueci o nome agora. Mas a gente tinha que gravar um vídeo Uhum. e colocar no YouTube e enviar a inscrição. E aí, eles me convidaram para cantar, porque me conheciam da escola de música que eu fazia aula. Me convidaram para fazer esse vídeo, cantando Ladeira da Preguiça, do Gilberto Gil, que a Elis gravou. É uma música super difícil e foi muito legal. E dali eu conheci o Jeremias Rocha, que é quem me acompanha até hoje, né, nos shows e tal, em todos os lugares praticamente. Que legal. Fiz muitas relações ali profissionais e depois eles me chamaram para participar de um show que eles fizeram no El Libertador. E depois o Jeremias me chamou para fazer, assim, Virar a Luísa. para fazer uma apresentação na Oca com o meu nome. Que eles estavam Uhum. precisando de alguém, ele queria trabalhar lá, e aí falou, ó, você topa fazer? E eu fiquei tipo, meu Deus, como é que eu vou cantar tanto tempo assim, sozinha? Tá morrendo de medo. E sem meu pai, né, que era, naquele momento, uma figura de muita segurança para essa coisa que me deixava muito insegura. Mas eu Sim. falei, cara, vamos lá, né? Eu gosto de fazer isso, vai dar certo. E deu. E aí eu fui. Minha mãe também me encorajou muito, porque ela falou, tenta, vê se você gosta. Se não gostar, depois você não faz mais. Eu gostei. Não, e a Oca realmente, principalmente para esse tipo de música, né? Jazz, samba, blues, é um lugar maravilhoso para Sim, começar, para se instalar e para quem procura, né? Para sim. quem quer ouvir. Tem inclusive que aparecer lá na Oca para poder fazer uns vídeos lá também, Lá é mostrar lindo. o lugar. É lindo mesmo. Vamos ver aqui. Quando é que você começou a trabalhar com autoral? Então, aí entra uma outra questão, Para né? Que eu fazer, comecei... né, o seu trabalho autoral Eu gravado. comecei cantando, interpretando, né? E Aham. na minha cabeça eu não sabia compor, não era pra mim, eu não tinha esse talento, que, né, tem aquela coisa de que a gente acha que essas habilidades são dons, é um talento nato que vem assim da gente. Você nasce com isso ou você não nasce. Então eu achava que, ó, eu nasci sabendo cantar, então eu não nasci sabendo compor, não é pra mim, vou ficar aqui interpretando. Minhas principais referências eram intérpretes. Qual que é o problema de eu ser intérprete? E cantar música de outras pessoas? Nenhuma. E fui seguindo. Não. Aí, num determinado momento, assim, mas eu sempre fui muito de escrever. Eu sempre escrevia muito, assim. Tinha diários e mais diários. Comecei desde a infância, assim, a registrar as minhas opiniões, o que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo. E aí isso foi evoluindo, né? Do nada, páginas e mais páginas de desabafos. E depois eu comecei a escrever poemas, né? Porque fiquei empolgada com aquele negócio das aulas de português, de soneto, e dividir sílabas, sei lá o quê. Aí eu comecei a escrever poemas, mas eu nunca conseguia transformar aquilo em música. Então, o meu primeiro contato foi com a letra. E às vezes eu tinha umas ideias de melodia que vinham na minha cabeça, eu gravava, mas nunca juntei nada, assim, nesse primeiro momento, né? E aí, quando chegou a pandemia, começou a me incomodar. Eu queria muito compor e eu não conseguia. Já estava nesse ponto, assim. E na pandemia, tudo parou em casa, Nossa. sem ver Aham. quase ninguém, só minha família, que morava comigo. Então, e muita coisa acontecendo, né? Muita coisa E acontecendo na minha super jovem, né? Você cabeça. estava super jovem, né, na pandemia. Com 20 anos. 20 anos, 20, a 21. cabeça querendo fazer 1 milhão de coisas, não poder sair de casa. Deixa, ainda bem nesses momentos, ser artista é muito bom. Eu sei por experiência própria, porque eu fico imaginando gente que não tem criatividade para nada, presa no meio da pandemia, o que não deve ter arrumado. A gente ainda pelo menos inventa umas Pois coisas é, ainda. E eu então. acho que é aí que você vai Aí entrar, eu né? inventei os negócios. Mas eu tava vivendo um momento muito conturbado, assim, né? Tava tudo conturbado externamente e internamente também. Vida amorosa e tudo mais. Oh, amorosa. Foi complicado.
E aí eu tinha muita coisa pra falar, tipo, eu me sentia meio que engasgada, assim. Uhum. E eu comentava muito isso com artistas que eu conversava, assim, né? WhatsApp e tudo mais, que era o que tinha. E aí, eu olhando meu caderninho, eu vi uma letra, que era um poema, né? Mas o nome do poema era Samba do Coração Partido. E ele tinha toda uma... foi pensado ali com um tempo, entendeu? Então, dava pra transformar numa música, mas eu não conseguia. Uhum. Aí eu comentei isso no Twitter, e a Eloá Puri me respondeu, falou assim, amiga, me manda essa letra aí, que a gente dá um jeito, eu te ajudo. Aí eu mandei a letra pra ela, e aí ela começou a pensar numa melodia, numa harmonia, Que e aí a gente foi irado. desenvolvendo isso junto pelo WhatsApp, Ai, que linda. composição à distância, e aí surgiu meu primeiro single, que foi Coração Tatuado, que é aquela que você estava falando antes da gente começar a Mentira! conversar. Ah, gente, que coisa mais louca. É. Eu imaginei, na hora que você estava falando, eu falei, gente, será? Não é possível. E realmente é uma música muito boa para quem é trouxa. É o hino. Você, minha amiga, principalmente sempre, né, as amigas que sofrem mais. Sim. Você, amiga, que é trouxa, que tá aí sofrendo por alguém que não te merece. Escute Samba do Coração Partido de Luísa Dutra. Virou Coração Tatuado. Virou coração, Coração tatuado. tatuado, Virou é. coração tatuado. Não se deixe de lado por uma paixão. Isso pode resolver sua vida. Essa música pode te ensinar a deixar de ser trouxa. Escute. É uma coisa... depois de um tempo, eu passei a achar ela meio boba. Mas, assim, é uma coisa muito... Meio óbvia, assim. Tipo, pô, não se deixe de lado por uma paixão. Mas, às vezes, a gente precisa ouvir o óbvio. Mas, amiga, além de ser óbvio, o ser humano é trouxa, Então, pois mesmo sendo óbvio. Pois é, não tem jeito. Às vezes ajuda. É. Às vezes, ouvindo a música, pelo menos esquece de vez em quando, né, o que fez a pessoa virar trouxa. Inclusive, vou pedir. É possível Ela, a gente curtir ela? Pelo menos a capela? a capela rola, eu Vai. acho. Tocar, eu acho que eu não lembro, não vou lembrar se acho que eu não vou arriscar, não, mas a capela Solta lá a rola. capela pra gente, então. Meu coração foi tatuado com a tal desilusão de achar que é amado e se enfiar numa prisão. Percebi tarde demais essa grande confusão, pois agora estou aqui escrevendo essa canção. Escrevendo essa canção. Não se deixe de lado por uma paixão. Não quero ser chata, mas tenho a razão. Este samba é feito com uma intenção de tentar impedir dor sentida em vão. Eita, coisa boa. Pra que instrumento, gente, com uma voz dessa? Já é o instrumento completo. Inclusive, eu tenho certeza que você seria muito aclamada nos tempos feudais, né? Naquela época lá. Não tinha, não existia tanto acesso a instrumento. É verdade. Então, quem conseguia controlar a própria voz a capela sem ter uma bengala instrumental, nossa, você seria uma princesa feudal, meu pai. Que coisa linda. Mas daí, dessa junção minha com a Eloá, é que eu comecei a compor, assim. Aí abriu a torneira, aí já era. Já era, e começou tudo, começou a gravar. Foi fácil Não. gravar, foi fácil. Eu sei que a resposta é não, mas a gente torce que sim, né? A gente tem esperança. Mas como é que foi para você conseguir gravar? Questão financeira, apoio, né? Porque é importante mostrar também, né, esse lado Sim. do perrengue musical. Conta um Sim. pouquinho disso pra gente, pra você produzir o seu material, fazer um CD, como é que Sim. foi? O primeiro ponto foi a insegurança que eu tenho em relação ao meu trabalho autoral, assim. De entender que o que eu fazia estava bom para ser gravado e lançado. E para ser compartilhado com as pessoas. Então, esse foi o primeiro ponto que eu tive que passar, assim. De me sentir à vontade para mostrar para uma outra pessoa, né? Que foi pro produtor musical, que foi o Jackson Pinheiro. Que pegou minha mãe e falou assim, o que você faz é bom. Vamos investir nisso. Vamos fazer acontecer. E aí ele produziu essa primeira música
E, enfim, eu sempre tive um apoio muito grande dos meus pais. Uhum. Eles me deram uma estabilidade financeira, assim, né? Muito grande. Então, o que eu ganhava com a música até aquele ponto, eu usava, né, para pagar minhas coisinhas e tal, e guardava também. Então, eu fui guardando esse dinheiro e eu usei esse dinheiro para conseguir viabilizar esse meu primeiro single, né? Uhum. E aí fiz um, aí depois trabalhei mais um pouquinho, fiz outro, aí trabalhei mais um pouquinho, fiz outro. Aí eu falei, tá, eu quero lançar um álbum, mas aí não vai dar, não. É que aí, rapaz. Aí não dá, o negócio buraco mais embaixo. Então, por conta desse apoio dos meus pais, eu sempre consegui ter esse dinheiro guardado e ir alimentando aquilo ali com base no que eu ganhava. Uhum. E também, meus pais foram bem sucedidos numa educação financeira pra mim, porque Que bom. minha mãe até fala, ela brinca assim, que ela acha que eu sou mais organizada financeiramente do que ela. Ah, que legal. Então, eu consegui fazer esses primeiros singles, né, por conta muito do apoio deles e dessa organização financeira que eu tive nesse primeiro momento. E aí, pro lançamento do single, do álbum, eu falei, não, vamos escrever um edital, que aí Uhum. juntou com o Jackson, que era o produtor, e a Fernanda Rose, que foi minha produtora executiva, ainda é, né, no caso. E ela falou, cara, ela tava, né, nessa de escrever projetos e tal, vamos juntar, vamos escrever um projeto pra você, assim, pro seu álbum. Aham. E aí a gente escreveu junto, submeteu, eu não passei. Foi bem triste. E aí eu fui trabalhando, juntando dinheiro, trabalhando, juntando dinheiro. E falei, cara, eu vou juntar. Conversando com o Jackson, né? A gente entendeu que a gente queria fazer acontecer. A gente juntou com alguns músicos que já trabalhavam comigo. E a gente falou, cara, vocês topam ir nessa junto? Eu vou entrar com recurso para pagar o estúdio. O Jackson entrou comigo com uma parceria. A gente falou: a gente divide os royalties, a gente acredita na ideia. Uhum. Vamos fazer acontecer mesmo sem recurso. E aí a gente começou a fazer o processo de pré-produção, de ensaio, porque a nossa ideia era gravar um álbum ao vivo, com todo mundo tocando ao mesmo tempo. Que máximo. É Máximo, bem mas assim, uma ideia nada econômica, né? nada econômico. Mas eu É queria fazer custoso. muito isso e todo mundo né, acatou a ideia, assim, todo mundo gostou da ideia e quis colar junto. Então, fomos o Jackson, eu e a banda, Jeremias Rocha, Leonardo Cavalcante, o Ramon Kozlowski. Foi isso. A gente começou a ensaiar, foi pro estúdio, passamos 3 dias de gravação. E aí, depois disso, a gente ficou meio que maturando aquela ideia ali, né? A gente queria... Tava feliz, mas a gente queria que tivesse mais. E aí eu falei, cara, eu vou escrever o projeto de novo e vou enviar de novo pro edital. Hum. E aí passou. E aí eu Aí, consegui pagar todo mundo. não desista nunca. Consegui pagar todo mundo, consegui divulgar da forma que eu queria, consegui depois, com recurso próprio, né? Adicionar arranjos de metais, arranjos de cordas em algumas faixas. E o resultado ficou do jeitinho que eu imaginava, assim, acho que até um pouco mais. Então, o edital foi muito importante para eu conseguir realizar esse sonho sem tanto perrengue, sabe? Porque senão ia ser impossível, eu acho. Ah, seria possível sim, eu já percebi. Pô, Ah, você contando a história, eu vi que seria possível, porque tinha muita gente pronta pra te abraçar. é verdade. Mas fala assim, o edital ele realmente ajuda. E uma coisa que eu gosto de bater muito na tecla, e que eu quero falar mais vezes aqui no meu canal, porque tem gente que não sabe nem o que existe, nem o que é edital, muito menos que existe isso. Então, assim, edital, gente, é aquela coisa, né? Edital é para quem precisa de realizar esse sonho, realizar um projeto cultural e às vezes não consegue ter o aporte financeiro, não consegue Uhum. ter ali um patrocínio.
Então, tem editais governamentais. Você escreve, que não é fácil Não é escrever. fácil. Ela tá aqui para poder mostrar. É grande, é custoso, é trabalhoso. Você tem que escrever detalhe por detalhe, é muita coisa para discriminar. Mas, insistindo, dá certo. De onde saem esses editais? Procura aí prefeituras, governo do estado, governo federal. Sim. Saem vários durante o ano. E você pode ser um dos ganhadores. E aí, o negócio é não desistir. Assim como a Luísa fez, né? Exatamente. Você pode realizar seu sonho, não só musical, né? Todas as Em artes. todas as artes, exatamente. E eu conheço já uma galera. Eu era uma pessoa que até pouco tempo não sabia o que era edital. Por isso que eu acho importante trazer esse tipo de informação nos conteúdos, porque tem muita gente que não faz ideia que é possível Sim. realizar um sonho, porque realmente se você que teve uma família que te ajudou, te deu um aporte, te deu uma educação financeira braba, né? Precisou, imagina quem nunca teve essa estrutura, Pois né? é, não, é muito difícil. Mas que é tão talentoso quanto também Exatamente. merece, né? Então, assim, edital salva vidas. Edital, a gente tá na cabeça. E vamos lutar para que isso sempre exista, né? Para que isso sempre Exatamente. exista no nosso Brasilzão. É o Brasil do Brasil, meu povo! Vamos ver. Então, você conseguiu gravar. Consegui. Foi ao vivo. E esse ao vivo é o que eu vi que vocês fizeram no teatro? Não, Já é outro? foi gravado ao vivo, que eu falo, todo mundo tocando ao mesmo tempo, mas dentro do estúdio mesmo, Legal. entendeu? Entendi. Esse do teatro que eu vi, então, já é outro rolê, já mais recente. Isso. Tá, calma que a gente vai chegar lá. Eu sei que antes tem coisa aí. Tem. Eu sei que depois que você lançou o álbum, começou a trabalhar com isso, você também se aventurou por programas, né? Na verdade, foi antes até antes. Foi antes do lançamento do meu primeiro single. Mentira! Aham. Que legal. Então Que eu conta pra gente, eu como comecei é a que é? trabalhar com autoral Foi. em 2020, eu comecei a compor. Em 2022, eu lancei minha primeira música. E as participações nos programas foi em 2019 e 2021. Legal. Shadow Brasil é de onde? É do programa do Raul Gil. É do Raul SBT, Gil. isso. Que máximo. Então foi o primeiro que você fez. Foi, em 2019. 2019. E como é que foi com esse... Vamos aplaudir! Como é que foi com esse aquele grandão, gente? Cara, foi muito emocionante, né? Assim, eu nunca tinha visto como que era o esquema de um programa de TV. E aí ver aquela estrutura enorme, um monte de câmera, um monte de luz, uma plateia. Aí uma pessoa falando, aplausos. Okay. Foi bem legal, assim. Eu conheci também pessoas maravilhosas, assim, que estavam participando do programa, né? Artistas maravilhosos. Então foi uma experiência, assim, ir para São Paulo, né, para participar de um programa. Tava me sentindo muito chique. E passei 5 semanas no programa. Caramba! Sim. O esquema do programa, você se apresentava toda semana e aí eles faziam um ranking, né, com base nas notas que eles davam. Se você ficasse, sei lá, até o 5º lugar, 6º lugar, você passava e quem ficava abaixo era eliminado. E aí toda semana chegava uma pessoa nova. Pra tentar desbancar quem já tava no programa, entendeu? Então, eu fiquei 5 semanas. E aí, na última semana, eu que escolhi sair, assim. Eu escolhi que ele sempre, né, oferecia lá o dinheiro. Aí, você podia pegar o dinheiro todo que você tinha acumulado até aquele momento. Ou e sair. Ou continuar. E aí... Pra tentar pra acumular mais, né? Passando na fase. Isso. Né? E aí, eu optei por sair naquele momento, porque, enfim, eu tinha que ir toda semana para São Paulo, tava no meio da faculdade, e naquele momento, aquela era a minha prioridade, porque ainda não tinha virado a chavinha na minha cabeça, de que a música era o meu plano A, era o que eu queria. Eu falei, não, eu preciso de um diploma, preciso formar, preciso trabalhar. E eu tinha aulas na faculdade, tinha várias coisas além disso. Todo gasto tava saindo do seu bolso. Exatamente. E você comprar uma passagem para São Paulo de uma semana para outra, você sabe que não é fácil. Então, são as mais caras, né? Começou a ficar meio puxado, assim, e eu escolhi sair, assim. Foi uma escolha mesmo. Não sei se esse programa tivesse caído na minha vida em outro momento, eu também escolheria sair, ou se eu seguiria até ser eliminado, ou até sei lá o que ia acontecer. Mas naquele momento foi o que fez sentido pra mim, assim. Conseguiu cobrir teus gastos?
cobriu. Foi? Cobriu um pouquinho mais? Não sei não, acho que não. Não, é. Mas a experiência, né? Não, foi uma experiência muito válida. Acho que foi muito importante também no sentido de que aquilo ali trouxe um público pra mim, né? E Aham. uma certa também autoridade. Então, as pessoas começaram, nossa, participou do programa, sei lá o quê, do Raul Gil. Com certeza. Porque sempre quando eu falo que eu participei do Raul Gil, as pessoas falam, nossa, assisto Raul Gil desde que eu sou pequenininha, as pessoas lá são boas demais, que sei lá o quê. É difícil conhecer alguém que agora, né? Agora tá começando a ficar difícil mesmo. As gerações aí, quem é 30 a mais, Exato. todo mundo assistiu o Raul Gil quando era infância de sábado, gente, Sim. né? Mas agora, pra te consolar, eu fiz uma turnê de carnaval que eu nunca recebi o cachê, tô esperando até hoje. Inclusive, pelos anos que tem, se fosse correção, juros, correção monetária, eu acho que já me ajudava bastante com o Thay Braga Show aqui, tá? Aí, ó. Aí depois você foi participar da nossa Mãe Globo, né? Que a gente tá aqui na filial, aqui na Rede Gazeta, né? Você foi pro The Voice Brasil. Exatamente. Que legal. Exatamente. Foi na época do Thiago Leifert, foi na época da... Você lembra quem era apresentador? Era o André Marques. André Marques. Foi o primeiro ano dele, do André Marques. que o Thiago tinha saído. Cara, sempre foi meu sonho, eu sempre acompanhei o The Voice, assim, desde que surgiu o programa, mas eu não tinha idade pra participar. Aí, quando lançou o The Voice Kids, eu já era, tipo, passou um ano ali da idade máxima pra participar do The Voice Kids. Aham. Eu falei, cara, tá bom. Aí eu sempre mandava minha inscrição. Aí no meio dos grandes mesmo. Sempre mandava minha inscrição e aí nunca recebia nem nada. Nada. Acho que, sei lá, tem vídeo desde que eu tenho uns 14 anos mandando inscrição, assim. Uhum. E aí era sempre assim, eu paradinho, igual um postezinho, cantando, criança, né? Aham. E meu pai tocando violão, minha mãe gravando. Aham. E aí chegou uma hora que foi em 2021. Mesmo gravando de postezinho ou você Não, deu uma aí mudada deu uma mudada, na né? ideia? Deu uma mudada. Porque aí Ah. a prática foi fazendo efeito, né? Uhum. E aí eu fui me soltando. A prática foi tudo na minha vida, assim, pra conseguir. A prática e o contato que eu tenho com a dança. Que eu tenho contato com a dança Que desde legal. pequena, então acho que chegou um momento que eu consegui juntar as duas coisas, assim, né? A dança, ela me ajudava muito quando eu tava no palco a saber o que eu ia fazer com as minhas mãos. Pra saber como me movimentar de uma forma que não fosse esquisita. Ou que, tipo, ficasse meio desengonçada, assim. O que eu vou fazer? Será que eu vou pisar? Será que eu não vou pisar? E ter uma noção de tempo também, né? De uma movimentação do meu corpo que acontece no tempo. Então, foi muito importante ter também a dança na minha vida. E, enfim, nesse momento já não era mais um postezinho. Fiz a minha inscrição em 2020 para 2021, né? Com Banksy Kiss, um vídeo cantando Banksy Kiss da Marisa. E aí eu recebi um e-mail para participar da seletiva, participei da seletiva, e aí fui chamada para audição. E aí participei do programa e foi maravilhoso, assim. Acho que nesse momento eu já estava com o coração tatuado gravada, e aí tive que adiar o lançamento por conta do programa. Então o The Voice chegou para mim já no momento em que eu tinha certeza que eu queria investir, que eu queria seguir esse sonho da carreira musical. Então, acho que já estava mais madura, já estava mais consciente, fazendo as coisas com consciência mesmo, assim, com presença. Quem que virou a cadeira pra você? A Isa. A Isa, maravilhosa! Ai, até arrepiei aqui, gente. Ai, a Isa. Não, e assim, foi uma coisa que eu acho que eu tava muito nervosa e na minha cabeça eu tava assim, se eu não passar, tá tudo bem, porque eu já cantei aqui nesse palco, que era meu sonho, e tá bom. Uhum. Aí eu tava cantando e tal, e aí ela virou, e eu fiquei tipo assim, não acredito que ela virou. E eu tava sem óculos. Eu uso óculos, agora eu tô de lente. Mas na Sim. época eu não usava lente. Eu enxergava borrões. Mas eu sabia que aquele borrão era a Isa. É. Que borrão mais lindo que eu já vi na minha vida. E aí, tava na época da pandemia, então a gente não podia dar abraço, né? Todo mundo era testado 1 milhão de vezes, mas a gente não podia ter muito contato físico, né? Então, ela só pegou na minha mãozinha, assim, depois da minha apresentação, né? E falou,
eu tenho certeza que o Brasil vai se apaixonar por você assim como eu me apaixonei. Oh, meu Deus, ó. Rapaz, é Isa, né, gente? Como não? Como Oh, não é meu Isa? Deus. Não é cima e Nesse embaixo. momento, eu não sei como é que eu não desmaiei. E você ficou bastante tempo lá? Você chegou a fazer aquelas dinâmicas de ensaiar com outros músicos lá dentro? Então, eu cheguei até as quartas de final, assim, né? Não é esse Aham. nome, mas primeiros shows ao vivo. E aí era a primeira fase de votação popular e aí eu não passei pela Ai, votação mas popular. maravilhoso. Mas Gente, sim. assim, gente, eu tava concorrendo com o Hugo Rafael, que é do Sambô. E é um cantor Mas aí é maravilhoso. sacanagem, né? Então, assim, foi ele que passou, né? Mas tá ótimo, tá Do maravilhoso. samba, é só do sambô. É só Só do isso. sambô, que foi um mega sucesso que a gente. Todo mundo conhece É. sambô. E, Brasil e inteiro. ele, assim, é incrível. É uma técnica maravilhosa, uma presença maravilhosa. Então, Ah, tá tudo imagina certo. a experiência que esse cara Então, tem anos de de. experiência, de vivência com o palco. E eu tava ali engatinhando. É, você é uma menininha, calma. Vai Tá chegar a sua ótimo. vez e você vai ser. Ah, samboca ainda. Calma, 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 calma. E se tem uma coisa que Luísa está ensinando pra gente hoje, Luísa Dutra, é que você não deve desistir. Sim. Não passou uma vez, tenta de novo. Não passou outra vez, tenta de novo. Tem A que, menina é boa, a bicha é tem boa. que ter insistência, gente. Você tem que insistir nas coisas. É isso aí, tem que insistir. É isso mesmo. Ai, tem como você tocar alguma música pra Claro, gente? com certeza. Eba. Vamos ver se o ar-condicionado não desafinou o violão. Vixe, acho que já era. Meu olhar entrega tudo aquilo que eu não sei como dizer. Nos seus traços eu me desmontei como as ondas no mar. E no teu compasso me encaixei, me deixando guiar. Mas não consigo decifrar teu querer. E os seus mistérios eu tento entender. Quando você chega, tudo fica tão bom. No seu sorriso mora a paz que eu busco então. Se você quiser pode vir e até mesmo ficar. Mas saiba que és livre pra voar. Vem, amor, vem dançar. Que o meu rosto quero no seu grudar. E eu não sei o que você quer de mim, mas acho que não importa tanto assim. Ei, 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 laraie, aie, aie. Será que você gosta assim de mim? Uhul! Essa é a Luísa Dutra aqui no Thay Braga Showcast, galera. Qual é o nome desta música, minha maravilhosa? Essa é Dúvida. Dúvida. Isso. E ela é de algum álbum? Não, foi meu terceiro single. Foi o último Uhum. single que eu lancei antes do lançamento do álbum. E ela não chegou a ser inclusa, então, Não. no álbum. Bacana. E vambora, então. Vamos continuar conversando aqui. Ai, maravilhosa a música. Obrigada. E olha pra quem falou que, rapaz, você toca bem. Toca muito bem. Obrigada. Tá de parabéns. Você... Tá, é uma dúvida. Você toca as suas músicas ou você consegue tocar músicas de outras pessoas? Então, essa questão do violão, né? Eu amo tocar violão, até porque, né? Sou filha do meu pai. Mas eu aprendi a tocar violão pra gravar vídeo na internet. Uhum. Comecei a gravar, a cantar e tocar, né? Na internet. Então, até hoje eu gravo esses vídeos tocando violão. Mas é uma coisa muito difícil pra mim tocar o violão fora das quatro paredes do meu quarto.
Uhum. Então, mas assim, pra gravar os vídeos na internet, eu aprendo a tocar músicas de outras pessoas também, né? Inclusive, é neste violão que eu componho as minhas músicas, mas também que eu uso pra gravar os vídeos, Sim. geralmente. Outra curiosidade. Depois que você aprendeu a tocar música de outra pessoa pra tocar na internet, depois você esquece? Esqueço tudo. É isso. Eu não lembro de nada, não. Que bom, gente, eu não sou a única. Eu mal lembro as Também cifras não das minhas próprias músicas. Eu só lembro na hora que eu tô compondo. É ótimo, é bom que eu vou te sanando minhas dúvidas aqui, vou sanar várias dúvidas com os músicos daqui pra frente pra saber se sou só eu. Ou se Nenhuma experiência individual. É isso. E você também ganhou prêmios, né? Sim, sim. Pode falar um pouquinho pra gente desses Claro. prêmios? Eu ganhei o prêmio de intérprete em 3 anos no Prêmio da Música Capixaba, em 2022, 2023 e no ano passado. Olha que bacana. E também tive o meu show, né? O show Meu Canto, que eu fiz no Festival Movimento Cidade, em 2023. Premiado no Prêmio da Música Capixaba como o melhor show de 2023. Nossa, que top! Chiquérrimo. Me senti muito chique, cara. Não vou negar, não. Pra quem não conhece o Prêmio de Música Capixaba, pra você participar, como que funciona? Você é convidado, você se inscreve? Então, tem a primeira fase, né, do Prêmio da Música Capixaba é uma inscrição para um formulário. Os artistas podem se inscrever, né, com os trabalhos, geralmente tem um período, tipo, o desse ano é relacionado ao que foi feito no ano passado. Uhum. Então, né, lancei uma música esse ano, então é do ano que vem. Aham. Então, é só o que você produziu no ano passado, geralmente no ano anterior. E aí, você pode inscrever o seu trabalho e também tem uma parte em que o público, de uma forma geral, pode indicar pessoas para concorrerem às categorias. Então, não só os artistas podem se inscrever, né, os profissionais da música como um todo, né, porque não tem só os artistas, categorias para artistas, como também o próprio público pode entrar no site e indicar artistas ou profissionais da música que eles gostem, que acompanhem. Aí, fãs, esse é o seu momento, hein? Não sei se Esse é está o aberto ainda momento. não, mas fiquem de olho. Em Vocês breve estará. Vocês podem indicar também a Luísa Dutra. Por favor. Vai lá, indica também. E como é que é, assim, ganhar prêmio? O que isso muda na sua cabecinha, assim, enquanto artista? Eu acho que não é uma experiência individual. Que uma grande questão para o artista, para o músico, de uma forma geral, é essa questão da insegurança, de não ter certeza de que o que você está fazendo é bom, se, sei lá, se merece ser reconhecido. Acho que sempre fica essa dúvida, assim, que você fala, cara, tá muito bom. Aí no outro dia você pensa, será? Então, acho que o prêmio, ele ajuda a te mostrar que o que você está fazendo tem valor. Que o que você está fazendo merece reconhecimento. Então, só para exemplificar, o show que eu fiz, que ganhou esse prêmio de melhor show de 2023, ele foi gravado na íntegra e disponibilizado no YouTube. Acho que ele foi disponibilizado ainda em 2023. Eu só fui assistir ao show depois que eu ganhei o prêmio, eu acho. Ou sei lá, uma semana antes de eu ganhar o prêmio. Já no final de 2024. Não queria nem se ver, né? De tão ansiosa. Eu passei um ano sem ver, porque na minha cabeça não tinha ficado bom o suficiente. E aí você só teve coragem de assistir depois que ganhou o prêmio? Eu não sei se foi depois ou se foi uma semana antes, mas meus amigos me deram uma obrigada, assim. Falaram, não, você vai assistir. A gente assiste, a gente acha ótimo, você vai assistir. E aí a gente fez uma reunião, entendeu? Pra gente assistir junto e eu não passar por essa experiência sozinha. Olha, eu não sei se eu ficaria com mais vergonha de assistir sozinha ou eu não sei amigos, também. Tipo assim, aí eles estão vendo isso. Mas eu acho que foi um plano meio que pra não correr o risco de eu me depreciar, sabe? Deles estarem ali, segurarem minha mão e falarem, tá bom, olha como você é linda. Entendeu? Porque realmente essa questão é muito difícil. E o prêmio, eu acho que ele dá pra gente esse reconhecimento que... além de dar, né, aquela maciada no ego, que é ótima. Maravilhoso.
O Eu artista acho precisa desse reconhecimento, né? precisa, Senão precisa. como é que faz as coisas? Faz, gente. Não, mas eu acho que eu acho que é isso, mostra que o caminho que a gente tá seguindo tá bom, assim, tá certo, sabe? Que a gente Aham. pode seguir por ali. É isso. E falando em seguir por ali, você gravou esse primeiro álbum, você já chegou a gravar outro álbum ou você continua trabalhando nele? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Então, eu lancei o álbum e aí eu comecei a fazer shows, né? Eu já tinha feito shows do álbum antes de lançar as músicas. Esse do Uhum. Movimento Cidade, inclusive, foi antes do lançamento do álbum. E aí depois eu fiz alguns shows, passei num outro edital de circulação estadual e consegui levar meu show para 3 cidades. Fiz um show no Festival de Inverno de Domingos Martins no ano Olha, passado. chiquérrimo, amor! Ai! Fiz esse ano, agora no começo do ano, meu show no Teatro Carlos Gomes. Oh, você conseguiu pegar o Carlos Gomes Aham. recém-reformado Eu novinho. abri a programação de 2026, meu amor. Nossa Senhora, eu me senti muito Poderosa! chique, gente. Eu nunca tinha feito show no teatro, né? Porque quando ele entrou em reforma, eu era um neném na Sim, música e na vida. É, e aí também agora acabei de fazer um show em Patrimônio da Penha, no Caparaó, que no legal. Quintal da Vila, num festival Patrimônio da Música, para encerrar essa circulação. E aí agora eu vou ver o que eu vou fazer, assim, porque é isso, né? Você escolheu 3 lugares fantásticos que mostram o que é o Espírito Santo. É isso. Você resumiu o Espírito Santo, né? Você trouxe a nossa capital, você trouxe a nossa montanha e você trouxe nossa coisa mágica, né? Mística, que é o Sim, patrimônio. Caraca, sim. que Foi escolha. uma circulação muito, muito legal, assim. E E eu acho que. tá trabalhando, então, agora na divulgação em cima desses shows, né? Então, eu tenho trabalhado nisso nesses últimos anos e amadurecido também o show, né? Acho Uhum. que ele começou de um jeito e agora ele já é outra coisa, esse show, né? Que foi pra circulação e que eu tenho agora. Teve a direção do Dan Abranches, que também é um artista maravilhoso, além de produtor musical e diretor, né? Musical, foi diretor musical do show. E a gente pensou em cada detalhe, assim, né? Pra ser uma coisa que tem a ver comigo, com a minha personalidade musical e artística também. É, e também pra ser impactante, né? Então, eu gostei muito do resultado. Achei que a gente teve uma resposta muito boa do público e eu consegui também amadurecer enquanto artista no palco, né? Da conexão com o público, de conseguir assim, de certa forma, a gente aprende a domar um público, assim, que ele começa meio assim, ai, principalmente de festival, né? O que é Uhum. isso? O que tá acontecendo? Quem que é essa aí? E aí você tem que fazer de um jeito ou de outro, ele se interessar pelo que está sendo mostrado. Então é muito difícil. Eu sinto que eu amadureci muito nesse ponto, assim, com essas experiências. E aí agora a gente está trabalhando, eu e o Dan, em novas composições. Não sei se vai virar um álbum ou um EP, mas lancei, né, uma composição e produção, né, que a gente fez no ano passado, que foi Quebra-Cabeça. Já íamos chegar nessa parte. Mas pode falar, quebra-cabeça. Então, é uma música diferente das que eu já tinha feito, assim, acho que Sim. ela traz uma outra parte da minha personalidade, até pessoal. E a gente tá trabalhando aí para novos lançamentos em breve. Então, vamos falar mais um pouquinho desse quebra-cabeça? Vamos. Percebi mesmo, ouvindo suas músicas, que as anteriores, elas eram mais classudas, né? Mais um MPB mesmo, um sambinha e tal. Essa quebra-cabeça, eu peguei até uma coisa meio psicodélica nela, assim. É um popzão, ela é mais eh, energizada, mais pra Aham, fora. sim, Qual que foi a sua ideia em fazer essa coisa tão diferente do resto, pelo menos do que eu ouvi, né? Ficou bem diferente do restante, assim. sim. Então, conversando com o Dan, a gente trocando, né? Porque além de hoje a gente tá trabalhando, né? Ele tá trabalhando como meu produtor e tudo mais, diretor musical do show. A gente também é muito amigo. Então,
ele via em mim uma energia e uma raiva, em muitos momentos, que ele não via nas minhas músicas. Uhum. Então a gente começou a trabalhar de uma forma para colocar isso para fora, porque eu até sentia essa necessidade de colocar isso para fora. E toda vez que eu ia compor, parecia que isso saía de uma forma meio educada demais. Uhum. Então, e eu tenho essa coisa, esse problema com a raiva, assim, de não conseguir colocar isso para fora e acabar internalizando isso sempre, assim. Aham. Então, acho que a música ela também serve para externar esse tipo de sentimento. Eu acho que todo mundo sente raiva, né? É uma coisa que não dá para você escapar. Uhum. E acho que essa música ela fala muito sobre isso. Ela fala sobre sobre um não saber como seguir, que era uma coisa que eu tava sentindo muito depois de terminar o álbum, né? Tipo, o que que eu vou falar agora? Porque eram músicas que falavam sobre um determinado momento da minha vida, que falavam sobre esses relacionamentos românticos conturbados, sobre ter começado a compor, e como eu me sentia em relação a isso, sobre um momento pandêmico. E aí, depois que eu terminei de trabalhar nessas músicas, eu fiquei meio em crise, assim, tipo, vou falar sobre o quê? E tinha muita coisa acontecendo também, agora, muito na minha vida profissional. Muita gente falando muita coisa, muitas opiniões chegando, e eu tendo que lidar com tudo isso e tentando entender também o que eu queria absorver do que estava sendo falado ou não. Então, acho que essa música ela fala um pouco sobre isso, assim, e sobre além dessa crise de não saber o que falar e nada vir, né, tipo, eu repito muito que nada vem, porque realmente nada estava vindo, eu não estava conseguindo compor. E aí o Dan conseguiu me ajudar a colocar pra fora o que eu não estava conseguindo colocar, entendeu? Uhum. Que é essa segunda parte da música, né? A música tem duas partes. Tem uma que ela é mais um blues, assim, melancólico, e depois ela se transforma e vira uma coisa bem enérgica, né? Como você disse. Então é esse momento que eu coloco tudo pra fora e que eu falo, cara, dane-se o que todo mundo tá dizendo. Eu já quebrei muita cara, já me coloquei em muitas situações que eu me senti mal e não soube dizer e não soube colocar pra fora e engolir. Então eu tô cansada de engolir, agora eu vou colocar pra fora, eu vou tomar meu gole de coragem e vou. É uma frase que, inclusive, eu vi ontem. Ah, esses memes da internet. Obrigada, mãe, pela educação maravilhosa que você me deu, que eu não consigo ser mal educado nem com quem merece. Entendeu? Nem com meio quem isso. merece, a gente não consegue ser educado. Ah! É meio isso. Ai, vamos aliviar aqui Mas pra eu acho que também tem uma coisa muito relacionada a essa coisa de ser mulher, sabe? De que acho que você deve se identificar muito com isso, que a gente é cobrada uma postura, assim, muito Temos que ser educada, muito recatados o tempo complacente, muito, todo. nossa, acatar tudo que chega e aceitar situações desconfortáveis, porque temos que ser polidas, educadas. E eu acho que não é bem assim. Eu falo isso muito como um conselho pra mim mesma, meio que na mesma vibe de Coração Tatuado, só que agora numa outro momento, numa outra fase, né? Aham. De que eu não preciso ser educada e aceitar qualquer coisa que as pessoas falem pra mim. Que eu posso, claro, também não vou desrespeitar os outros, mas eu posso impor a minha vontade, eu posso colocar ali o que eu tô pensando e que eu discordo do que tá sendo colocado, entendeu? Temos que abrir mais a Bíblia no livro de Rita Lee, entendeu? Sim. Pra aprender mais com ela. Sim. Estamos caminhando aqui pro nosso finalzinho, Oh. mas se for possível, você toca mais uma música. Claro. Posso tocar essa mesmo, quebra-cabeça. Ótimo! Nossa, maravilhosa! Ela toda, eu acho que não é possível, mas o Não, dá uma comecinho- palhinha pra gente, o trechinho já vai ficar lindo. Vamos lá. Sinto as palavras pairando no ar. Nenhuma delas é capaz de explicar essa angústia que me rasga o peito
essa ausência e o meu silêncio. A ilusão do eterno se desfez e eu não sei pra onde ir mais uma vez. Maravilhosa! Gente, escutem essa música por completo. Escutem quebra-cabeça. Não vi, tem clipe? Tem um visualizer. Tem um visualizer. É. Tá. Menina, esse negócio de fazer clipe Ai, tá nossa, porque muito essa música... caro. Eu queria muito, mas assim, não está fácil. Você já chegou a gravar algum clipe? Gravei. O Coração Tatuado tem um clipe, que eu gravei inclusive no centro de Vitória. Foi dirigido pela Flora Fiore. Maravilhosa. E também tenho assim, acho que do meu segundo single, que foi Dentro de Mim, é um videoclipe meio visualizer, assim, é mais uma coisa mais conceito do que uma história, assim. E o De Dúvida, né, que foi a outra música que eu cantei aqui, é um videoclipe de bastidores do estúdio, assim, que é bem legal. Foi gravado pelo Edu Dona, que também é outro maravilhoso do audiovisual. E é muito legal também. Muito bom. Então, procuramos patrocinadores. Por favor. Para o clipe Quebra-Cabeça. E vamos resolver um quebra-cabeça aqui de você. Eu tenho uma dinâmica aqui rapidinho. Ai, meu coisa Deus, vamos. rápida. Vamos lá. Você recebe uma ligação agora, oferecendo um dueto dos sonhos. Quem seria? Lineker. Você pode voltar no tempo e assistir um show histórico. Qual seria? Tem que ser um só? Bora 2, aceito 2. Tá. Elis Regina. Mais especificamente, acho que o show do Falso Brilhante. E Gal Costa. O show Fatal, eu acho. Brasileiríssima essa menina, gente. Se uma música sua virasse trilha de filme, que tipo de filme seria? Acho que seria um filme... Depende da música. Acho que Quebra-cabeça. Quebra-cabeça, um filme sobre crise existencial. Sobre ser uma jovem mulher nos tempos atuais. Você consegue lembrar alguma coisa assim? Alguma série, alguma novela, alguma coisa que você acha que encaixaria? Já que a gente entrou nessa. Que eu sou bem cinéfila, adoro. Tô tentando pensar. Acho que agora eu não consigo lembrar, não. Então a gente vamos criar um roteiro pra ele. Mas tem um filme Mais que uma eu vez. vi faz um tempo, acho que é a pior pessoa do mundo. Que é justamente de uma mulher, acho que é um filme francês. É uma mulher, sei lá, na casa dos 30 anos, totalmente em crise. Não sei se ela tava querendo terminar o relacionamento, agora eu não lembro direito do roteiro. Mas ela tava em crise, assim, pra onde é que eu vou? Eu vou ter um filho, eu vou mudar de emprego, eu vou casar com essa pessoa, eu vou terminar e vou ficar com outras pessoas. O que eu vou fazer na minha vida agora? Eu vou mudar de emprego, vou mudar de área, ou eu vou continuar aqui. Enfim, uma grande bagunça. Então, a música quebra-cabeça pra poder juntar uma grande bagunça. É isso. Exatamente. E pra procurar todo o seu material, pra te achar, pra te seguir nas redes sociais, internet, como é que faz? É só me acompanhar pelo Instagram, @LuizaDutraOficial, ou também me pesquisar em qualquer plataforma de streaming, Luísa Dutra, que você encontra as Com minhas Z, músicas. né? Isso, com Z. Luísa com Z. Essa foi a Luísa Dutra, gente, aqui no Tai Braga Showcast. Muito obrigada, maravilhosa. Foi um Agradeço prazer demais. conversar com você e estar aqui no seu podcast. Fico muito, muito feliz. Espero que tenham muitos outros programas aqui, muitas outras pessoas passem aqui nessa cadeira para conversar com você. E eu agradeço, eu espero também. Agradeço. Valeu, valeu, valeu.